Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nicole e esse é mais um vídeo do canal. E hoje, gente, tô gravando esse vídeo, assim, completamente atrasada. Porque já estou indo pro último trimestre de gestação. E como vocês viram pelo título, eu quero falar pra vocês um relato de como foi meu primeiro trimestre. E nesse primeiro trimestre, né, inclui também como que eu descobri tudo, vou estar contando aqui pra vocês. Então, com isso, vai deixando muito like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho e comenta aqui embaixo o que vocês querem ver, se tem alguma sugestão de vídeo, ideias, tá bom? E eu vou contar pra vocês como foi meu primeiro trimestre, que inclui a descoberta. Gente, foi muito aleatório. Foi mais ou menos em setembro. Em setembro foi um mês meio complicado, né? A gente não tava, na verdade, nem esperando. A avó do Gabriel, infelizmente, ela faleceu em setembro. E antes disso, ela tava tendo muito sonho, falava que sonhava que eu tava grávida, me via grávida e falava que não ia conhecer o neném. E assim ela não tava muito bem de saúde. E ela falava que tava sonhando, que via, e às vezes ela até chorava falando isso. E aí eu fiquei meio gelada, eu falei, meu Deus, e agora? Porque na minha cabeça, eu tava tomando remédio, tava tomando anticoncepcional nessa época, que foi mais ou menos de agosto pra setembro. Em agosto eu ainda tava tomando anticoncepcional. Em setembro eu parei porque eu queria mudar de contraceptivo. Eu queria colocar... Eu não queria mais tomar um anticoncepcional porque tava me fazendo muito mal. Eu lembro que eu sentia muitas dores nas pernas toda vez que eu menstruava. Me dava uma dor nas pernas terrível e era só na perna direita. E eu não tinha muita varize, sabe? Não tinha muita. Então eu achava meio estranho. Aí eu falei, meu, vamos trocar de remédio? Porque eu tava com medo de me dar, sei lá, uma trombose, alguma coisa mais séria. Aí eu falei, vou tomar de anticoncepcional, não vou trocar de anticoncepcional, não. Eu tinha a intenção de tomar a injeção, né? Tem umas que é anual. Aí, enfim, tem várias opções. E aí eu queria colocar uma outra forma. Não queria mais tomar remédio, porque eu vi que tava fazendo mal pra minha saúde. Eu sentia muita dor, gente, tipo... o fluxo sempre foi muito forte, muito intenso. Até antes de tomar o remédio. E mesmo tomando remédio, ainda tava intenso. Aí eu peguei e falei, não, eu vou... E eu sentia muita cólica também. Mesmo com anticoncepcional, eu sinto muita cólica. E aí eu peguei e falei, não, eu vou trocar. Vou tomar uma injeção ou eu coloco o DIU. Pensei assim. Aí eu falei, não, eu vou tomar uma injeção. Fiquei com isso na minha cabeça e falei assim, não, eu vou parar de tomar o anticoncepcional e vou tomar a injeção. Nisso, a vozinha começou a sonhar que eu estava grávida. Eu já fiquei gelada, eu falei, meu Deus, e agora? Aí tá. Veio no mês de agosto normal. Até então eu fiquei usando tabelinha, né? Pra quem não conhece tabelinha, é quando você evita ali nas semanas de ovulação, período fértil, essas coisas. Aí você evita, porque senão, né, vem neném. Então, E ainda também na minha cabeça, gente, eu tava tomando anticoncepcional já tinha quase 3 anos, que foi depois que o Daniel nasceu, eu comecei a tomar remédio de novo. E na minha cabeça eu não ia engravidar um mês sem tomar, ou 2 meses sem tomar, porque tem gente que fica assim, 1 ano, 2 anos tentando engravidar, né, depois de tomar remédio, e eu já tomava remédio também depois que eu tive Elo. Então eu já tinha, assim, um certo tempo tomando anticoncepcional, e na minha cabeça falei, não, um mês não vai, né? Aí beleza, aí quando virou o mês de agosto pra setembro, que eu tava sem tomar o anticoncepcional, fazendo a tabelinha, que eu queria que meio que meu corpo desse uma respirada de hormônio, porque eu tava assim, eu tava me sentindo inchada,
Eu tava sentindo que eu tava muito inchada. E também esse problema das pernas, tava doendo. Aí eu esperei eu menstruar, primeira vez sem anticoncepcional, que foi em final de agosto. E aí eu menstruei. Aí veio, eu não senti dor nas pernas. Não senti dor nas pernas menstruando. Aí eu falei assim, então era um remédio. Aí eu falei, tá bom, vou dar uma pesquisada bem pra ver qual injeção é melhor, né? Aí eu fui até na farmácia aqui da rua de casa, que eles dão essa injeção. E aí eu perguntei pra moça e tal, aí ela falou assim, ó, mas dá uma pesquisada primeiro, vê qual que você vai se identificar melhor, porque cada uma tem um efeito colateral. E como ela falou assim, como você quer tomar de longo período, então ela falou, é bom você dar uma boa pesquisada nos sintomas, porque aí você já vai estar ciente que vai ser da injeção. E como, tipo assim, dura um ano, você vai ficar um ano com sintomas. Então ela falou assim, não tem como. Não é igual o anticoncepcional, me fez mal aqui, eu parei de tomar. Não, eu vou ter que aguentar até ter que renovar de novo a injeção. E aí eu peguei e falei pra moça, falei, tá bom. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Infelizmente, aconteceu essa bagunça na vida de todos nós, ao nosso redor. Veio a perda da avó do Gabriel. E a gente ficou meio que, não que sem chão, mas a gente nunca espera, né, gente? A gente, né, foi algo assim tão... Tava todo mundo com tanto... Eu, principalmente, com muita fé, muita esperança até o fim, sabe? Até o fim. Eu nunca ia imaginar que isso iria acontecer. Acho que ninguém espera, ninguém imagina. E aí a gente ficou um pouco triste, abalado, nossa, assustados. Não foi do nada, ela estava internada, mas a gente ficou um pouco sem chão, sem reação. Fiquei muito mal também pela minha sogra, né, que é, no caso, a avó do Gabriel, quando falo, é mãe da minha sogra. E eu estava muito, assim, com muita fé, sabe? Sempre com frases motivacionais, que tudo ia dar certo, e eu fiquei muito mal. Então a gente ficou triste demais. A Elo chorou, e a Elo, né, tava com 6 anos, ela fez 7 agora em março, então ela tava com 6 anos, então ela sentiu muito. E às vezes a gente passa lá em frente à casa, as crianças pedem pra entrar lá, falam da Bisa. Então a gente ficou, foi um baque. E nisso, aí foi, acho que se não me engano, foi ali no comecinho, na segunda semana de setembro que aconteceu isso. E aí passou mais 2 semanas de setembro, eu falei, não, eu vou atrás da injeção. Menstruei, falei pra moça, né, eu falei assim, né, desceu pra esse mês pra mim de novo. Aí ela falou assim, ó, então espera parar, tá? Sua menstruação foi dia 30 de setembro. Isso. Ela falou, então espera parar. E aí quando parar, você vem, a gente faz um teste de gravidez. Só pra confirmar, né, que não pode tomar. Porque é uma dosagem de hormônio, né, muito grande. E aí, se der negativo, você já toma a injeção. Passou valores, tudo. E aí tá. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Aí esperei 7 dias, que normalmente minha menstruação dura 7 dias. Então, sem tomar remédio, ela fica bem longa, o período. E aí eu peguei e fui lá, acho que foi dia 10 de novembro. Foi dia 10 de novembro. Não, 10 de novembro? Não, gente, em setembro desceu. Aí em outubro, desceu de novo. Mas foi perto do dia 20 ali, sabe? Depois do dia 20 desceu de novo e eu fui lá. Aí quando eu fui lá, falei, moça, desceu no mês de setembro e desceu agora. Aí falei pra ela, e você falou pra fazer a pausa, né? Eu fui lá, foi dia 30 de setembro, desceu, aí eu fui lá, eu falei errado, foi em outubro, não foi em setembro. Desceu agosto, desceu setembro e desceu no final de outubro. Aí eu esperei os 7 dias que ela me recomendou, deu novembro, tá? Virou o mês. Foi bem na viradinha de mês, sabe? As minhas menstruações, depois que eu dei a pausa em agosto, veio na virada de setembro, virada de outubro.
E aí em novembro eu falei, eu vou tomar, que já ia fazer 3 meses praticamente que eu tava sem tomar nada. Aí eu peguei e falei, não, eu vou tomar, não tô confiando nesse negócio de tabelinha. Tem gente que dá super certo, vai que eu não acerto, né, sei lá. Meu ciclo sempre foi muito desregulado, então não tava confiando. Porque meu ciclo, gente, não vem. Tem gente que vem dia 20 dias certinho, 30 dias certinho. O meu vinha 34 dias. Aí depois tinha mês que vinha depois de 36 dias. Então tinha mês que eu não menstruava e eu achava que tava grávida. Aí eu falei, não, vou tomar a injeção. Aí eu fui lá, depois que desceu, né, em outubro, eu fui lá depois dos 7 dias que ela me recomendou, em novembro. Nisso, deu 10 de novembro, dia 10 de novembro, eu lembro dessa data até hoje, porque era mais um ano que completava que meu pai, infelizmente, tinha falecido. Então, mas meu pai, gente, já tem uns bons anos, acho que já falei aqui no canal, meu pai já tem, acho que uns 11 anos que ele faleceu, então, mas todo ano nessa data eu fico meio baqueado. Aí eu peguei e fui lá pra fazer o teste de gravidez pra poder fazer, tomar injeção. Deu positivo o teste de gravidez. Não tava atrasada. Eu não tava com sintomas. E pra ajudar, eu falei assim, não, eu vou fazer esse teste porque eu tô desconfiada. Gente, tinha descido no mês de outubro pra novembro. E na minha cabeça, eu falei, não, eu vou fazer e vou fazer ainda de semanas. Mas eu nunca fiz teste de semana, gente, porque toda vez que eu fazia, tinha certeza que tava grávida. Desse, eu tava desconfiada demais, mesmo tendo descido. Eu falei, não, eu vou fazer o teste de semanas. Quando eu fiz, deu que eu já tava com... Não mostra exatamente, tipo assim, se você tiver 2 meses, não vai mostrar 8 semanas. Eles mostram 3 e mais. Aí eu fiz. Aí apareceu 3 mais. Aí isso me bugou, porque eu pensei 3 e mais. Então, volta 3 semanas. Aí eu pensei, então, a gente tava em novembro que eu tava fazendo o teste. Aí em outubro desceu. Então não era menstruação? Foi o que eu pensei na minha cabeça, não era menstruação. Então aí eu voltei 3 semanas. A gente estava 3 semanas no comecinho de novembro, 3 semanas da outubro. Outubro, setembro. Então minha última menstruação teria sido em setembro. Que foi no dia 30 de setembro que eu falei pra vocês, que foi na virada de mês. E até então, em setembro, eu já tava achando que eu tava grávida, porque não tinha descido. Tinha, igual eu falei, meu ciclo totalmente desregulado. Era pra descer, tipo, dia 20 de setembro, mas não desceu. Inclusive, no dia que a gente foi no velório, era pra ter descido naquela data, mas não tava descendo. Aí eu falei, eu vou esperar até o mês, fim do mês, pra ver, né, porque minha menstruação é doida. Aí desceu no dia 30, no último dia do mês. Aí eu falei, não, tô. E eu ainda tava com aquele sonho que a avó do Gabriel tinha tido. Falei, meu Deus. Aí, beleza, desceu. Quando foi em novembro, na minha cabeça, igual os médicos falaram, eles fazem o cálculo pela última menstruação. Então, pela última menstruação, a minha gestação está sendo calculada com o dia 30 de setembro. Ou seja, a vozinha acertou o tempo inteiro. Gente, eu tinha visto uns vídeos na internet falando assim, que quando alguém sonha que você tá grávida, mãe, vó, pessoas bem próximas, elas acertam. Aí na hora eu fiquei em choque quando ela falou. Aí depois que eu vi o positivo, eu fiquei... Aí eu fui no pré-natal. Cheguei lá, eles calcularam com o dia 30 de setembro. E aí, é isso, gente. Tá sendo calculado com o dia 30 de setembro, que dá a data prevista pro dia, pelo ultrassom dia 12 de junho e pela menstruação, que é dia 30 de setembro, né, que foi pra vocês, vai dar 7 de julho. Só pra recapitular, vou falar em números, porque tem gente que confunde os meses. 12 do 6 ou 7 do 7. Então,
tá entre essas datas aí, que tá bem próximo, inclusive. E é isso. Aí eu comecei a tomar as vitaminas, fiz todo o acompanhamento. No primeiro trimestre não dá pra ouvir coração, não dá pra ver muita coisa. Mas a partir do próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a ultrassom, todas as coisinhas que eu já fiz. E aí eu já tinha ganhado muita roupinha. Ganhei um saco de roupa, que é esse aqui, ó. E tem algumas coisinhas... Gente, vocês estão vendo azul? Mas não se iludem. Essas coisas aqui é do Daniel, quando ele era bebê. Que eu tinha guardado aqui. E porque eu guardei essas cobertinhas, porque quem foi que deu foi minha irmã. Então até a coberta da Elo, que minha irmã deu também, eu guardei. Apego, gente. Apego afetivo. Por conta de quem deu presente, né? E por conta que era dos meus nenéns. E eu tenho guardado, tanto rosa quanto azul. Então isso aqui não quer dizer nada. Tem mais surpresa aí que eu vou mostrar aqui nos vídeos do canal pra vocês. E é isso. O primeiro trimestre não tem muito o que falar, né? Foi mais exame de sangue, essas coisinhas chatas. Mas deu tudo certo, tava tudo normal, tudo bem. E realmente eu tava de 3 semanas, na verdade 3 para 4 semanas, quando eu fui lá fazer. E é isso. Agora eu já tô no segundo trimestre, indo pro terceiro. E no próximo vídeo eu vou falar do segundo trimestre pra vocês, que aí vai ter mais coisa, mais detalhes. Agora foi mais uma história mesmo de como eu descobri como que foi. E a reação do Gabriel foi... cagou. Não que ele cagou, mas... pelo Gabriel, entendeu? Ele não tem muito desse de ficar com medo. Eu que fiquei com mais medo. Ele não ficou muito, não. A Elo amou. Tá na torcida de ser uma menina. Mas às vezes ela fala que é um menino. Porque ela quer ser a única menininha do papai. Mas vamos ver. Aí depois eu vou contar pra vocês.